Oi, Wanderson, eu vou passar contigo aqui o projeto, tá bom? Aí vou apontar onde houverão alterações, certo? Primeiro ponto aqui é a planta 02, certo? Aonde são aquelas notas aqui, não teve nada de mudança, não vou nem apresentar. Mas a 02 houve uma alteração tanto na dimensão das sapatas, certo? Você vai ver aqui que no detalhamento dela está maior, certo? A dimensão em planta dela mudou. As alturas permaneceram as mesmas e os montantes também, porque ele já tinha uma dimensão suficiente, certo? Ele tem essa dimensão principalmente por conta da chapa de base, para poder acomodar bem a chapa de base, certo? Então não precisou aumentar nada. Só a dimensão da sapata em planta, que ela passou de 1,70 para 1,50, certo? E para dar mais rigidez também eu aumentei um pouco as, as vigas, certo? Que ligam as sapatas. A disposição eu mantive a mesma, certo? É, de dois em dois, tá ok? Então basicamente se mantiveram aquelas premissas iniciais, só que com o aumento da sapata e com o aumento da cinta de travamento, tá bom? Aqui são as armações que mudaram, tanto de cinta quanto da sapata, teve que ajustar as dimensões, a quantidade, o diâmetro das barras de espaçamento se mantiveram e como é o nome? Mudou a quantidade, logicamente, e a dimensão, porque a dimensão das sapatas mudaram, tá bom? Aí entrando aqui na parte metálica, teve o alongamento dos pilares, né, isso? Para 6 metros, tá bom? Por conta disso, para dar uma rigidez maior à estrutura, por conta dessa altura, eu coloquei esse contraventamento em todos os portos, certo? Na lateral. Na próxima planta tem um 3D que tu vai ver melhor como é que ficou, certo? Porque aqui você vai observar é duplo, tá bom? Um cabo duplo que eu vou mostrar como é que tá. A planta da coberta não mudou, beleza? As terças permaneceram iguais e o contraventamento, os travamentos também permaneceram os mesmos, tá bom? Aqui, ó. Aqui eu coloquei esse 3D até principalmente para tu ver melhor essa questão dos tirantes. Então eles fazem um X 2 a 2, tá vendo? Um de cada lado do pilar, um do lado de cá, outro do lado de cá, fazendo isso aqui ao longo da lateral da estrutura, tá bom? Eu não coloquei aquele horizontal aqui em cima justamente para não ter problema de mudança do pé direito, tá bom? Aqui uma visão do pórtico, né? Já com a dimensão maior de 6 metros, tá bom? E bora agora entrar na parte do detalhamento para ver o que é que realmente mudou. Eu precisei reforçar os pilares, certo? Então, se você observar aqui, para preservar aqueles elementos que já existiam, eu mantive o mesmo perfil, certo? Só que eu fiz o seguinte, as laterais dele, se você observar aqui, não é mais um C simples. Antes a gente tinha um C voltado para cá e outro C voltado os dois para a direita, né? Então aqui eu fechei, formando um tubo de um lado e um I do outro, certo? Então seria um duplo do perfil que existia antigamente, que era o 100 por 50 por 375. Só que para ter uma compatibilidade geométrica aí, né, você conseguir fazer nas peças que já existiam, um lado vai ser como se fosse um I, beleza? E do outro lado vai ser um tubo quadrado, certo? Aqui o detalhe da solda vai ser um cordão contínuo, tá bom? Então houve esse reforço. A continuidade do perfil, as diagonais e montantes são esse perfil aqui, ó, uma cantoneira, né, dupla, uma de cada lado, certo? De 45 por 45 por 3 milímetros, tá bom? E outra coisa importante é o seguinte, no arco também precisou de um reforço, tá bom? Então, nessa parte inferior aqui, ó, se você observar, tem aqui, ó, 2 UDC de 100 por 50 por 375. Isso aqui é um complemento, tá bom? Porque anteriormente havia só um C simples, que era essa seção aqui, um para baixo e outro para baixo, beleza? Só que agora, se você observar aqui esse corte dos dois, vai ter um tubo embaixo, né? Porque o C era para baixo e para fechar vai precisar outro C para cima fazendo esse tubo, certo? Ligado com um cordão contínuo até essa parte aqui, ó. Então ele pega esse primeiro, segundo, terceiro e quarto e quinto vão aqui, bora dizer aqui entre montantes, tá bom? Então esse trecho aqui inicial de todos os pórticos, certo? Ele vai ter esse reforço. As emendas permaneceram iguais, tá bom? Chapa de base também é a mesma coisa. Só tem um detalhezinho aqui, né? Porque o pilar ele vai ser aumentado, mas mesmo assim ele ficou contido dentro da placa de base. Então você vai soldar lá, vai manter o mesmo elemento de base, tá bom?